Mesmo no céu, ele era Miguel, um arcanjo. Se liga nessa heresia adventista. Jesus era o arcanjo Miguel, um absurdo. Já sabe, deixa seu like e compartilhe. Jesus apareceu várias vezes no Antigo Testamento, já como um anjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, um arcanjo. Ele era Miguel, um arcanjo. Mas é claro que não, nobre professor. Jesus é Deus e o arcanjo Miguel é apenas um anjo. Fazendo uma boa exegese de Judas de número 1, versículo 9, nós vamos entender perfeitamente isso. Só que antes de irmos para o texto bíblico, vamos analisar a fonte que essa falsa heresia surgiu nos escritos de uma das fundadoras da Igreja Adventista, também considerada como profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen G. White. Na obra Primeiros Escritos, página 164, terceira edição de 1988, a Ellen White ela diz o seguinte: Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida, antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo pretendendo como seu. Mas Miguel ressuscitou Moisés e o levou para o céu. Satanás maldisse amargamente, acusando Deus de injusto por permitir que sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreende o seu adversário, embora fosse por sua tentação que o servo do Senhor houvesse caído. Mansamente remeteu-o a seu pai, dizendo: O Senhor te repreenda. Notaram como ela cria uma narrativa em cima de apenas alguns versículos bíblicos que não tem nada a ver com a história? Na verdade, a maior parte das seitas, quando elas falam de Cristo, elas atacam completamente a cristologia, que é a doutrina de Cristo. Então, se alguma igreja, alguma denominação ataca a cristologia, pode descartar porque é seita e das mais pesadas possíveis. Vamos lá. No texto da Ellen White, principalmente no final do texto, ela destaca que o arcanjo Miguel, que para ela é o próprio Senhor Jesus, remete Moisés a Deus dizendo: o Senhor repreenda. Não tem nada a ver, não tem nada disso no texto. Fazendo uma boa exegese, nós vamos ver perfeitamente o contrário. Vamos ver então o texto bíblico, Judas de número 1, versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O texto de Judas remete a uma obra apócrifa, um texto apócrifo chamado A Assunção de Moisés, que relata basicamente essa história de que Satanás disputa com o arcanjo Miguel acerca do corpo de Moisés. Quando nós lemos as escrituras aqui, nesse próprio versículo, que é o versículo 9, fazendo uma boa exegese da própria etimologia ou significado da palavra Miguel aqui, nós vamos ver perfeitamente que Miguel e Jesus não são a mesma pessoa. Vamos lá. 3 motivos básicos pelos quais Miguel e Jesus não é a mesma pessoa. Em primeiro lugar, nós temos o texto original, e no texto original está Miguel, um dos príncipes, e não Miguel, o príncipe, dando a entender que existe vários arcanjos também no céu. Isso é uma prova também de que Jesus não é o arcanjo Miguel. Mas outro motivo está nas duas junções gregas aqui da palavra arcanjo. A palavra grega ark, ou prefixo ark, que significa príncipe superior, que desempenha um serviço acima, um serviço superior. Desse prefixo vem a palavra arcebispo, ou seja, bispo principal. Depois de ark vem anjo, arcanjo. A palavra anjo no grego dá um sentido de seres criados, ministradores de Deus, seres espirituais criados. Hebreus capítulo 1, versículo 14 mostra que todos os anjos foram seres criados pelo próprio Senhor. Em segundo lugar, Jesus não pode ser o arcanjo Miguel, porque o próprio arcanjo Miguel, nesse texto de Judas 1,9, reconhece que Jesus é o Senhor, ao dizer a Satanás: o Senhor te repreenda, reconhecendo o senhorio de Cristo. A palavra Senhor ali no grego é Kyrios, reconhecendo que Jesus é o Senhor dele mesmo, porque ele é simplesmente um arcanjo, criatura de Deus.
Isso é maravilhoso. Mas em terceiro e último lugar, Jesus não é o arcanjo Miguel, porque Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9, nos diz que os anjos não podem ser adorados. Os anjos são apenas criaturas. E se Jesus ele for um anjo, então nós não podemos adorar Jesus. Então nós temos um anjo na terceira pessoa da Trindade, na segunda pessoa da Trindade, como bem disse o querido apologeta Paulo Romeiro ao falar desse assunto. Vamos ler o que diz Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9, para a gente fechar esse nosso pequeno estudo aqui. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Viu só? Deus é uma coisa, anjo é outra. Espero ter esclarecido e que você possa todo dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor para não cair nessas narrativas dessas seitas, dessas igrejas que só querem deturpar as escrituras sagradas. Diga aqui o que você achou nos comentários e não se esqueça de compartilhar também com seus amigos. Um forte abraço.